Olá, eu sou Sérgio Everton. No Parlamento em Resumo de hoje você confere as principais atividades do Legislativo Paulista. Temas importantes, projetos de lei e trabalhos que marcaram a semana. Parlamento em Resumo está no ar. Vigésima reunião da CPI da merenda. O primeiro a depor foi o professor Herman Jacobus, que foi secretário de Educação do Estado de São Paulo entre os anos de 2011 e 2015. Ele foi convidado para o cargo pelo governador Geraldo Alckmin, quando era reitor da Unesp. Ele foi convidado para o cargo pelo governador Geraldo Alckmin quando era reitor da Unesp. O professor Herman explicou que quando chegou na Secretaria de Educação, implantou um novo sistema administrativo. Dividiu as atividades em 6 coordenadorias. Uma delas, o CISI, Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, departamento responsável pela compra de merenda escolar e citada durante as investigações da CPI. O ex-secretário explicou que a gestão administrativa e financeira dessas coordenadorias são independentes. A grande preocupação do DSE à época era a quantidade de escolas e o número de alunos. A deputada Beth Saão, do PT, questionou o ex-secretário sobre a chamada pública, licitações e contratos. Também quis saber sobre o envolvimento dele com a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Quem que de fato tomava conta disso tudo? Como é que era a sua responsabilidade direta sobre isso, sobre esses acompanhamentos desses processos? Na sequência, os deputados ouviram Joaquim Geraldo da Silva, sócio e administrador da empresa Rio Camp Negócios Institucionais, especializada em processos de licitação. Joaquim recebeu R$ 180 mil de comissão da COAF por ter prestado serviço de consultoria em um processo de licitação no valor de R$ 1.300.000 com a Prefeitura de Araras para o fornecimento de merenda escolar. Eu não estou afirmando nada, senhor Joaquim. Estou apenas dizendo que o fato de você Para concluir, deputada. de você ter notas fiscais, de pagar impostos sobre notas fiscais, o que vale é o conteúdo da nota. Não significa necessariamente que elas não sejam fraudadas. Joaquim Geraldo da Silva alegou que tem o pedido do serviço e comprovantes de pagamento deles, mas isso não convenceu os deputados de que há irregularidades. O secretário Herman é uma pessoa, a história dele fala por si só. Nós até achávamos desnecessária a vinda dele aqui, porque quem o conhece sabe que ele jamais estaria envolvido em qualquer coisa desse tipo. E seria uma brincadeira achar que um secretário que passou pela mão dele bilhões vai se sujar com uma cooperativa que vende suco para a Secretaria de Educação. Isso é, no mínimo, algo hilário. Não? Depois dos depoimentos, os deputados deveriam votar pauta com 45 itens, mas todos receberam pedidos de vistas. Tem pessoas importantes que precisam ser ouvidas. A dona do escritório, a senhora Vanessa Paciello, que assina o contrato, onde era para pagar propina, ela tem que ser ouvida. E ela não tem a alegação, como o senhor Marcel, que também assinou esse contrato, ou o senhor Sebab, que também assinou esse contrato, de dizer que ela fez relação, por isso que ela não fala a CPI. Ela não tem nada disso, ela teria que falar. Mas parece que os deputados, os demais membros da CPI, não querem esse esclarecimento. Uma pena ficar no final dos trabalhos com uma dúvida dessa. Ou seja, a dona do escritório não ser ouvida para dizer para onde que de fato foi aquele dinheiro. Outra coisa que nós lamentamos, porque é uma dúvida, chegou um áudio, uma gravação, onde o senhor Jeter afirma que ele foi procurado pelo secretário-geral da Casa para combinar a versão de depoimento. Agora, a Secretaria-Geral, que tinha sobre ela a análise também da sindicância interna. O secretário tem uma acusação de um servidor que estava sendo investigado, que o secretário procurou ele para combinar a versão e a gente não ouvi-lo. Desculpa, a gente termina também a CPI muito mal. Se o presidente da Assembleia foi ouvido, o secretário foi ouvido, o juiz, delegado foi ouvido, o promotor foi ouvido, nós não vamos ouvir um servidor da casa? Por quê? Será que tem alguém tentando esconder algo? Então, acho que isso foi uma pena. A base hoje disse claramente que a CPI está acabada, né? Vamos batalhar, vamos pedir a prorrogação. Hoje nós estamos apresentando requerimento de prorrogação, porque é possível prorrogar por mais 30 dias. Vamos ver, se eles quiserem, prorroguemos os trabalhos e convoque quem tem que ser convocado. Praticamente todos os requerimentos foram aprovados, o que existe essa divergência com relação a 2 requerimentos, que eu vou tentar ainda essa semana ver se a gente consegue fazer uma composição, porque eu acho que eu entendo que é a melhor forma.
A audiência pública debate o cumprimento de norma federal que concede reajuste aos médicos residentes. Com aumento de 11,91%, a bolsa passaria a R$ 3.343 para a jornada de 60 horas semanais. Os residentes afirmam que existe uma inadimplência por parte do governo do estado no cumprimento dessa norma federal. O repórter Jeremias Gomes acompanhou essa audiência. Cerca de 500 médicos residentes, segundo a Polícia Militar, já aguardavam aqui no auditório Franco Montoro. Antes, eles fizeram uma passeata da Avenida Paulista até aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A audiência pública foi uma solicitação do deputado Carlos Neder, do PT. O estado de São Paulo possui 6.652 médicos residentes. A residência é uma especialização que o médico faz após formado. Algumas podem durar 5 anos ou mais. É o caso de Kátia Marchetti, presidente da Amerusp, Associação dos Médicos Residentes da USP. Foi publicada uma portaria em março desse ano, uma portaria interministerial. Todos os estados do Brasil cumpriram a portaria, sendo que o único que não cumpriu foi o estado de São Paulo. Até o município de São Paulo está fazendo o pagamento correto. E a gente tentou conversar diversas vezes com o professor Davi Uip, a gente entrou com o processo, a gente tentou conversar com o Geraldo Alckmin, mas não fomos recebidos. E agora a gente chegou nesse ponto de ter que estar em greve para conseguir o nosso reajuste, que já foi garantido em março desse ano. Durante a residência, eles recebem uma bolsa que, se houvesse sido reajustada em 11,93%, seria de R$ 3.330, mas que permanece em R$ 2.976 em valores brutos. E o que a gente gostaria? Como o doutor Davi Uip, apesar de ter prometido, não colocou uma ementa com o nosso reajuste no orçamento 2017, a gente gostaria que essa ementa fosse colocada pelos deputados e aprovada para que o nosso reajuste esteja em vigor a partir de janeiro de 2017. É esse apoio que a gente veio buscar aqui hoje. A portaria interministerial número 3 de março de 2016 determinou o reajuste em abril de 2016, fato lembrado pelo deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. A gente está se solidarizando, apoiando e estamos fazendo com que essa luta tenha um caráter plural. Se essa luta se transformar numa disputa político-partidária eleitoral, como algumas pessoas querem, não haverá avanços. Mas eu estou absolutamente tranquilo, sereno, ao ver o que eu estou vendo na casa. Há uma sensibilidade grande dos deputados e eu tenho convicção de que nós daremos passos largos no sentido de garantir a justiça e de melhorar as condições de atendimento em saúde da população. O deputado Carlos Neder, do PT, diz que espera que uma emenda ao orçamento de cerca de 28 milhões relativos ao reajuste para o período de 12 meses seja apresentada. A mobilização hoje dos médicos residentes, que são mais de 6.600 em todo o estado de São Paulo, é para que a Assembleia Legislativa inclua recursos no orçamento para 2017 suficientes para que eles possam receber esse reajuste. E, ao mesmo tempo, que o governador do estado, Geraldo Alckmin, tome as providências necessárias para que esse dinheiro seja efetivamente gasto no reajuste das bolsas pagas aos médicos residentes. Qual seria esse valor? A emenda ao orçamento do estado precisa ser apresentada pelo relator. Nós temos a responsabilidade de manter as contas do Estado de São Paulo em dia. Nós temos visto aí alguns estados quebrando literalmente, atrasando o pagamento de servidores, 13º, vale-refeição, enfim. Estados que foram à bancarrota. E São Paulo não. São Paulo, desde 1995, quando o Mário Covas assumiu o governo, ele, o Geraldo Alckmin, o Serra, vem mantendo as contas do Estado em dia. Graças a Deus. Por isso, o Estado ainda está em pé. Então nós não podemos ser responsáveis extremo de fazer algo que o governo não concorda. Então qual é a nossa luta agora? É convencer o governo que abra uma linha, que aceite uma emenda para atender esses residentes, que é uma luta justa, é uma luta merecida e realmente são pessoas que merecem todo o nosso empenho, a nossa luta. 17ª reunião da Comissão de Saúde teve pauta com 6 itens. Foram aprovados os 2 projetos de lei. O 89 de 2016, que quer obrigar os estabelecimentos comerciais a informarem nos cardápios sobre a presença de glúten ou lactose nos pratos. E o 412 de 2016, que altera a redação do decreto 257,
de 1970 sobre a organização básica do IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. O deputado Coronel Camilo, do PSD, pediu vistas dos itens que pediam a convocação do reitor da USP para prestar esclarecimentos sobre a queda do número de atendimentos no Hospital de Bauru, também do secretário de Estado da Saúde, para esclarecer denúncias sobre o registro dos médicos do Hospital Padre Bento, em Guarulhos, e os deputados vão analisar melhor uma visita programada para o IANSP, com o objetivo de conferir as reformas no local. O presidente da Comissão de Saúde é o deputado Celso Giglio, do PSDB. Ele colocou em votação nominal o pedido de audiência pública para falar sobre a regulamentação dos valores de bolsa dos médicos residentes no estado. Todos votaram sim. Como nós estamos no momento da discussão da proposta orçamentária para 2017, o que é que está sendo defendido? Que em 2016 seja paga mediante a margem de remanejamento a que o governador tem direito, onde ele pode realocar recursos de uma dotação para outra, e que a partir de 2017, pela proposta orçamentária, seja feito um acréscimo da ordem de 27 milhões de reais no orçamento para que possa ser pago ao longo de todo o exercício de 2017. Logo que terminou a reunião da Comissão de Saúde, os deputados vieram para o auditório Franco Montoro para dar início à audiência pública. Os médicos residentes estão em greve desde o início do mês de outubro. Então a reunião foi muito boa e muito calorosa, com participação de um grande número de deputados e um grande número de estudantes também, de residentes, aliás, que estão aqui acompanhando os trabalhos e os encaminhamentos dados a essa propositura. Agora nós vamos continuar em outro plenário com essa audiência, com uma audiência pública da comissão com os residentes. Não saia daí, o Parlamento em Resumo volta já. Terceira edição da Diáspora Libanesa. O objetivo é mostrar histórias de sucesso da comunidade libanesa residentes no Brasil e no mundo. Participaram do evento autoridades civis e políticas. Para compor o primeiro palco, o evento recebeu políticos importantes, tanto do Líbano quanto do Brasil. O presidente da República, Michel Temer, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês. Depois do hino nacional do Líbano e do hino do Brasil, o ministro das Relações Estrangeiras do Líbano falou sobre as relações dos dois países. A comunidade libanesa que vive no Brasil, formada em sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses e descendentes por aqui, enquanto o território libanês abriga 3,5 milhões. O presidente da República de origem libanesa destacou a contribuição dos eminentes para o desenvolvimento do país. Interessante a coincidência, talvez seja uma coisa, digamos, cósmica ou divina, né? No Líbano tem um Michel comandando e no Brasil tem outro Michel comandando. O discurso do governador do estado, Geraldo Alckmin, teve o mesmo tom. Os libaneses vieram, viram e venceram, ministro Gebran. O evento Potencial da Diáspora Libanesa está na terceira edição. Diáspora significa dispersão, ou seja, o objetivo é mostrar histórias de sucesso de libaneses residentes no Brasil e no mundo. O maior patrimônio do Líbano é o povo libanês e a sua capacidade de superar as vicissitudes e os desafios. Você vê aqui hoje nesse evento, você tem deputados federais, presidente da República, prefeito atual, o último prefeito, o prefeito anterior, o presidente da Assembleia, o presidente do maior partido do país, o PSDB, que é o Pedro Tobias. Você tem libanês de primeira geração, que é o deputado Pedro Tobias, de segunda geração, que é o presidente Michel Temer, e de terceira geração, que sou eu, neto de libanês. Então acho que é um evento muito importante, sobretudo para conscientizar
os milhões de libaneses aqui do Brasil, de que eles têm uma outra pátria também, que é o Líbano, a pátria dos nossos pais, dos nossos avós, e aumentar essa relação comercial, turística, cultural, diplomática entre o Brasil e o Líbano. O também deputado pelo PSDB, Pedro Tobias, nascido no Líbano, não escondia a satisfação em participar de uma programação voltada exclusivamente para os dois países que ele tem no coração. Nós participamos para a construção de Brasil, na política, na medicina, no comércio, enfim, em tudo. Vimos aqui e criamos nossa família aqui, viramos brasileiro. Hoje eu, como nascido em Líbano, hoje sente tanto brasileiro, pouca gente brasileira nascida aqui sente igual eu. Parabéns para o Brasil que acolhe nós, todos nós. A audiência pública debateu a questão do racismo aqui na Assembleia Legislativa. Integrantes do Movimento Negro de São Paulo e de sindicatos discutiram um caso de racismo envolvendo um ex-funcionário da Latam, a antiga TAM Linhas Aéreas. O ex-operador de cargas da Latam, José Roberto dos Santos, diz que sofreu 2 episódios de racismo nas dependências da empresa. Primeiro caso de racismo, eu fui pegar uma carga no caminhão e um funcionário da terceirizado me chamou de macaco, por 3 vezes. E mais ou menos umas 15 pessoas que estavam em volta pegaram e compartilharam aquilo. E virei motivo de chacota praticamente o dia todo. Quando eu fui falar para o rapaz do RH, ele falou que se eu fizesse o boletim de ocorrência contra esse funcionário, a TAM seria notificada e eu poderia ser mandado embora. E na época eu não fiz nada com medo de ser demitido. O funcionário denunciou o caso em órgãos como o Centro de Combate ao Racismo, que buscou o apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo relatos do José Roberto, o Ministério do Trabalho chegou a requerer à empresa que fizesse campanhas contra o racismo, uma medida que não teria sido concretizada. Nilton Silva, supervisor técnico da SIMP, Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, acompanhou o caso. O grande impacto que tem é que a pessoa ela tem a noção de que ela vai deixar de ganhar aquilo que ela ganha. Então, o racismo, no fim das contas, ele gera para a vítima, além de todos os problemas psicológicos, ele gera um problema no bolso. A pessoa vai ser despedida, como é o caso do José Roberto. A Latam foi condenada em primeira instância por danos morais e recorre da sentença. A deputada Alice Brandão, que preside a Frente Parlamentar de Combate ao Racismo, lamentou a ausência da empresa na audiência. A questão realmente é racial, tá? E nós esperamos que, da parte jurídica, né, as coisas sejam realmente resolvidas, porque não há mais tolerância para determinadas atitudes, principalmente vindo de uma companhia que é internacional, né? Afinal de contas a Latam é uma companhia internacional, e a nossa missão na casa, né? Eu sempre digo que eu estou aqui cumprindo missão, é acompanhar, né, o desenrolar dessa história, e se houver mais uma vez injustiça, nós teremos que ocupar a tribuna, teremos que colocar na nossa rede, sabe, tudo que estiver acontecendo em termos de injustiça. É só isso que a gente faz. A gente não faz nenhum alarido, eu nunca procurei me explorar o meu lado para ser uma coisa midiática, né, por fato de ser artista. Eu estou deputada, mas eu sou artista. Mas eu não faço isso, eu não sou uma pessoa deslumbrada. A minha missão aqui é defender os menos favorecidos, é defender as questões racistas, as questões homofóbicas, questões injustas. E essa é a nossa função. A Comissão de Saúde realiza uma audiência pública para discutir o ensino à distância. O debate também incluiu a crise no Hospital Universitário da USP. Veja aí. Representantes de 14 conselhos e das associações de técnicos da área da saúde participaram das discussões. Eles pedem a proibição dos cursos à distância. A gente vai tentar levar propostas ao MEC, né, no sentido de mostrar realmente que esse modelo é inviável, né, e a gente vai bater em todas as portas, em todas as instâncias que possam nos ajudar, né, na tentativa de conscientizar e de mostrar que realmente nós estamos caminhando na contramão da formação no modelo que vem sendo proposto da integralidade do ensino à distância.
Os 13 conselhos profissionais da área da saúde entendem que o processo de formação dos profissionais da saúde tem que se dar presencialmente. Isto é, não dá para uma pessoa ser um profissional de saúde apenas estudando por um computador. Então, na realidade, nós estamos aqui fazendo um alerta na Assembleia Legislativa face ao início desses cursos em algumas áreas e os riscos que essa possibilidade poderá trazer para a saúde da população paulista. Tramitando juntos aqui na Assembleia Legislativa estão 2 projetos de lei que tratam do tema. Um deles é do presidente da Comissão da Saúde e deputado pelo PSDB, Celso Giglio, que proíbe os cursos de enfermagem à distância. Nós fomos inicialmente procurados pelo pessoal da área de enfermagem, trazendo o problema. E nós então entramos com um projeto de lei proibindo no estado de São Paulo os cursos na área de enfermagem à distância. E após isso, outras entidades de outras áreas ligadas também à área médica nos procuraram com os mesmos reclamos, né? Contra os cursos, se posicionando contra os cursos de educação à distância. Então nós fundimos o projeto e fizemos um projeto global proibindo esse ensino à distância em todas as áreas ligadas à área médica. O PL que proíbe os cursos à distância nas outras áreas da saúde é do deputado do Partido dos Trabalhadores, Carlos Neder. A expectativa dos conselhos é de que a Comissão de Justiça se pronuncie rapidamente pela legalidade da proposta e que depois, na Comissão de Saúde, nós possamos aprimorar a redação do projeto de lei. E foram trazidas aqui sugestões, mas o importante aqui é que é uma mobilização ampla desses conselhos profissionais, preocupados que a Assembleia Legislativa não se omita diante desse crescimento do uso do ensino à distância nas universidades particulares, mas também chegando nas universidades públicas. Toda a área de saúde, ela necessita uma formação e um contato muito próximo do ser humano. Portanto, o ensino presencial é o mais adequado para que todos os profissionais da área da saúde sejam formados com essa aproximação entre o paciente, o usuário e o próprio profissional. Num país onde as vagas de ensino presencial estão ociosas, o que justificaria você ter ensino à distância, onde você deixaria grandes lacunas nessa formação desses profissionais de saúde? A situação financeira do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo também fez parte da pauta. Atualmente a situação do Hospital Universitário está cada vez pior. Já teve várias vistorias do Conselho Regional de Medicina mostrando toda a precarização do atendimento decorrente da falta de funcionários. Assim, essa parte assistencial. O CRM ele vê a parte assistencial. Com relação à parte de ensino, que também está muito precarizado. As direções, a Associação dos Docentes, o Sindicato dos Trabalhadores da USP querem um diálogo com o governador Geraldo Alckmin, querem dialogar também com o reitor Marco Antônio Zago sobre o futuro desse hospital e como a Assembleia Legislativa pode colaborar para que ele não passe por dificuldades econômicas, financeiras e perda de profissionais como vem acontecendo. Sessão solene aqui na Assembleia Legislativa presta homenagem ao desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Valdir Florindo. A solenidade foi presidida pelo deputado Luiz Turco, do PT. O homenageado é natural da cidade de Alvinlândia, interior de São Paulo, e há 28 anos está na capital. Atualmente é presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. É professor e também autor de livro e de vários artigos publicados pela imprensa especializada em assuntos trabalhistas. Tem orgulho do trabalho que realiza como um dos 4 desembargadores do TRT. O tribunal está aí para julgar as questões que são correlativas às relações de trabalho, né? É verdade que a gente tem que defender, pelo menos o direito do trabalho tem essa função de proteger o mais necessitado, aquele que está numa situação mais inferiorizada, fragilizado e que a gente sabe que é o empregado. Por isso que nasceu, essa é a missão do direito do trabalho, né? Durante a solenidade, Valdir Florindo recebeu das mãos do deputado Luiz Turco o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo por seus serviços prestados à comunidade. Ele, como muitos, vem do interior de São Paulo,
né, veio morar aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo, iniciou todo o seu trabalho como desde office boy no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, depois estudou Direito, virou advogado do Sindicato dos Metalúrgicos e foi seguindo a carreira dele na área de advocacia. Hoje é um grande advogado, membro da Academia Brasileira, né, do Trabalho, enfim. Então, para nós é um motivo de muito orgulho poder homenageá-lo, né, e homenageando ele, homenagear todos os advogados que trabalham em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do Estado de São Paulo. Na verdade, isso para mim é um atestado de honra, né? Porque receber uma homenagem aqui desta Casa Legislativa do Estado de São Paulo, aqui, eu confesso que eu fico até, às vezes, sem palavras, né? De poder, assim, expressar o meu agradecimento. E a Assembleia Legislativa de São Paulo celebrou os 85 anos da AFEPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, presidiu esse ato solene. Maior instituição associativa da América Latina, a AFEPESP reúne 254 mil sócios, servidores públicos, civis, municipais, estaduais e federais. Para celebrar os 85 anos da entidade, o jornalista Silvio Micelli irá publicar o livro AFEPESP, a história associativa com empreendedorismo e inovação. Há parlamentares muito importantes aqui na casa, na história recente da AFEPESP, que é o caso do próprio presidente, é o caso do deputado Carlos Gianazzi, enfim, parlamentares que têm se irmanado com a luta dos trabalhadores do serviço público. Então a gente faz vai para 1930 e volta para 2016. O livro ele deve estar pronto até o dia 15 de dezembro próximo e quem se interessar, com certeza o material vai estar disponibilizado em todas as redes. O site da AFEPESP, que é o www.afepesp.org.br e todas as redes sociais que a AFEPESP puder disponibilizar o material. Desde a sua fundação em 5 de novembro de 1931, a AFEPESP acumula vitórias em favor do funcionalismo. Entre elas, a participação na criação do Hospital do Servidor Público e na instituição do Estatuto dos Funcionários Públicos. Hoje, a Associação dos Funcionários Públicos, após 85 anos, ela contabiliza 254 mil associados. É a maior entidade de servidores públicos da América Latina. Essa é uma entidade associativa, não é sindical. Então veja a magnitude dessa entidade na representação dos seus servidores. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, também lembrou as diversas conquistas da entidade. A AFEPESP ela tem uma importância fundamental, acho que em vários aspectos, mas levantaria dois aqui para início de conversa. Primeiramente, ela está participando ativamente da defesa dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Ela participa dos movimentos contra a aprovação da PEC 55, ela participou ativamente contra a emenda 41, que penalizou os servidores públicos, ela participa contra essa reforma da Previdência que está sendo preparada contra os servidores públicos. Enfim, ela defende o reajuste salarial para os servidores, exigindo que o governo cumpra a database salarial. Então ela faz parte dessa luta e desse movimento em defesa dos servidores, dos seus salários, da melhoria das condições de trabalho. E a Assembleia Legislativa promove o encontro do GEAP, o Grupo Estadual de Ação Política dos Maçons Paulistas. Em 2007, foi divulgada na Assembleia Legislativa a Carta da Maçonaria Paulista contra a Corrupção, que um ano depois se transformaria no Programa de Ação Política dos Maçons, coordenado pelo GEAP, o Grupo Estadual de Ação Política. No decorrer do processo eleitoral de 2016, as lojas maçônicas indicaram para o GEAP, para o Grupo Estadual, candidatos que mereciam o apoio, tinham o aval moral daquela loja e que mereciam o apoio da maçonaria na campanha. Vários candidatos foram indicados em muitas cidades, sendo que 10 prefeitos foram eleitos, 3 vice-prefeitos e 28 vereadores. Desse grupo dos que foram indicados, essa quantidade foi eleita. Então nós convidamos esses que foram eleitos para que hoje a gente possa começar a abrir um canal direto de comunicação para que a maçonaria e o poder público sejam parceiros na construção social. Nós queremos ajudar os eleitos a terem sucesso em seus mandatos e, ao mesmo tempo, nós queremos um canal aberto para que esses
poder público possa também colaborar com as obras da maçonaria, principalmente na área de benemerência e filantropia. Nas eleições municipais deste ano, o Grupo Estadual de Ação Política apoiou 182 candidaturas indicadas por uma loja maçônica e comprometidas com a ética na política, probidade administrativa e moralidade pública. Para nós hoje é um dia de graça, é um dia de muita alegria, porque nós congregamos, estamos trazendo para o processo político legislativo homens de envergadura moral, ética e maçônica, de fundamental importância, de compromisso com a sociedade. Retomando aí uma participação social, uma atividade política que sempre foi uma tradição da maçonaria e que nos últimos anos estava adormecida, estava paralisada e vem agora participando e atuando aí ativamente no sentido de exercer o seu papel social, o seu papel dentro do segmento importante da sociedade. 41 políticos saíram vitoriosos das urnas para as câmaras municipais e prefeituras. Gente jovem, como o prefeito eleito de Espírito Santo do Pinhal, de 36 anos de idade. Esse momento de unindo experiências, projetos que vão fazer a diferença nos municípios, que nessa integração eu tenho certeza que vai ajudar e colaborar através das lojas de cada município. Levar esses projetos e todos os nossos 645 municípios do estado de São Paulo possam ter essas ações concretas disseminadas. Bons exemplos que já acontecem em alguns municípios e que o GEAP possa ajudar a conduzi-los, seja nas câmaras municipais, sejam nas prefeituras de cada município do estado. Os vencedores da eleição compareceram ao encontro do Grupo Estadual de Ação Política, que contou com a presença de vários deputados estaduais. No momento em que a maçonaria toma posições de apoio a lideranças que possam mudar a situação nacional, nós vamos, se Deus quiser, ter um futuro muito melhor. Um futuro de paz, um futuro de justiça e de desenvolvimento. Parabéns à maçonaria por esse procedimento de participação na vida política e administrativa nacional. Eu vim aqui para prestigiá-los, temos muitos amigos, então a gente sabe que quando a maçonaria está presente é sinal de prestígio, é sinal de que a coisa está sendo bem feita, tem seriedade no assunto, então é por isso que eu vim aqui prestigiá-los. O vice-governador de São Paulo, Márcio França, esteve presente no encontro e cobrou dos eleitos que honrem o compromisso firmado com a maçonaria. Juízo, extremamente juízo, né? Acho que é tanta responsabilidade ser eleito, é tão bonita a pessoa ser confiada por alguém, dar o seu voto, enfim, que a gente pede que as pessoas lembrem sempre disso, né? Porque a tendência disso é você achar que ninguém está te percebendo. Nós estamos percebendo, né? Quer dizer, foi um compromisso assumido deles com a ordem e a ordem com eles. Então agora todo mundo quer cobrar que eles tenham uma postura, o comportamento da instituição que eles, de certa forma, representam. A maçonaria tem princípios de bons costumes, de ética, de moralidade, de social, de uma educação de resultado, de cidadania. E nesse contexto geral, criou-se esse grupo de ação política há 9, 10 anos praticamente, e que vem desenvolvendo um trabalho importante, com candidatos e mandatários, deputados, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, no intuito de levar os princípios da maçonaria para os mandatos e, ao mesmo tempo, para as ações políticas que são desenvolvidas na cidade, resgatando ou até implantando e imprimindo ações que voltem para o interesse comum sempre. É esse o propósito. E esse grupo de ação política estadual tem estimulado a criação de grupos locais e de grupos regionais, para de uma forma ou outra estar sempre contribuindo para que a maçonaria dê a sua parcela de apoio na formação de lideranças políticas e de conceitos e propostas que venham ao encontro daquilo que a sociedade tanto tem buscado, que é uma política que eleja efetivamente as prioridades, que pratique os princípios da moralidade, da probidade, da ética, da retidão e, ao mesmo tempo, do bem comum. Não saia daí, continue aqui com a gente. O Parlamento Resumo volta já.
Desde o início da epidemia, em 1980 até junho de 2012, o Brasil tem mais de 600 mil casos registrados de AIDS, de acordo com o último boletim epidemiológico. Em 2011, foram notificados 38.776 casos da doença e a taxa de incidência de AIDS no Brasil foi de 20,2 casos por 100 mil habitantes. A boa notícia é que a epidemia diminuiu em toda a região sudeste. O problema é que o estado de São Paulo apresenta uma linha crescente dos casos, principalmente, sabe, entre quem? Os homens. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e a Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST, HIV, AIDS, sob coordenação da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, movimentou a casa com o tema. Movimentamos aqui no sentido de chamar atenção para o problema e propor medidas preventivas durante todo o dia de hoje. Amanhã também o prédio da Assembleia vai ficar iluminado na cor vermelha, né, durante 15 dias, chamar atenção para que a população veja que aquela cor, aquele tom, é o tom que vai ser usado para alertar com relação à prevenção. Palestras, abordagens e, claro, preservativos para os mais esquecidos. Nós tivemos um grande ganho com o tratamento, mas em compensação, essa nova geração não viu as pessoas adoecerem, né, de forma grave, inclusive, como dizia o Cazuza, morrendo em praça pública. Né? Então, quer dizer, hoje a gente tem uma nova geração que não sabe do quanto essa doença pode ser deletéria para a saúde dele, inclusive levando à morte. Entre as novidades, novas pílulas e métodos para prevenir a manifestação da AIDS. A estratégia hoje, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma única estratégia de prevenção que era exclusivamente o uso do preservativo, que ainda é muito importante e precisa estar presente. Exatamente, ele precisa estar, só que hoje a gente pode ter aí uma estratégia combinada. Então nós temos hoje a profilaxia pós-exposição, então quando a pessoa sofre violência sexual ou tem uma relação desprotegida, ela tem um período de tempo onde ela pode procurar um serviço, que nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, alguns serviços que funcionam 24 horas, para que ela tome um remédio para prevenir essa transmissão. Então, quer dizer, esse remédio ele tem uma força de prevenção que beira perto de 96%, 98%. Então, se ele entrou em contato, né, com o vírus do HIV numa relação desprotegida, ele pode lançar mão disso em até 72 horas depois da exposição. A gente reforça que quanto antes ele entrar em contato, mais ele vai ter a chance de ter eficácia aí da prevenção. Além disso, nós temos agora vários trabalhos, inclusive o Brasil é piloto de um trabalho que chama PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, para alguns grupos que têm um risco aumentado, né, de contrair o vírus do HIV, a gente usa uma combinação de 2 medicamentos que foram feitos para que eles tratem a doença, mas a pessoa vai tomar aquele medicamento todo dia. Se ele tem esse medicamento, a hora que ele entra em contato com o vírus, automaticamente esse vírus é eliminado e ele não consegue se incorporar à nossa célula, porque o grande problema do HIV é que ele vai se incorporar à nossa célula de defesa, justo na célula de defesa, e aí a gente não consegue eliminá-lo, né? Então isso é que faz com que a doença tenha aí uma dificuldade em se obter a cura da doença. A sessão solene na Assembleia Legislativa comemora o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. A iniciativa partiu do deputado Luiz Turco, do PT. Aqui sobre vossos peitos persistimos como uma muralha, diz um dos jovens do Levante Popular da Juventude. Os versos do poema Não Iremos Embora são do poeta Taufik Zayad, uma exortação à resistência de um povo que viu seu território ser reduzido a menos de 1/5. A Assembleia Legislativa está homenageando a comunidade palestina aqui no Brasil, o povo palestino em geral. Desde 1985 ou 1984 foi aprovado a lei apresentada pelo Benedito Central, ex-deputado estadual dessa Assembleia, dessa casa. E desde aquela data até o dia de hoje, a Assembleia homenageia a comunidade palestina, o povo palestino nesse dia, que a comunidade palestina se orgulha bastante e muito com essa homenagem.
Há quase 40 anos, em 1977, a ONU instituía 29 de novembro o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, data em que a organização aprovou a divisão da Palestina com Israel. Os fatos falam por si, não é? A época da partilha ficou determinado já um território um pouco menor para o povo palestino, 48%. Hoje o povo palestino tem menos de 18% daquilo. E tudo isso por quê? Pela força bruta das armas, de uma política, no nosso entendimento, de apartheid social, uma política de terror contra o povo palestino, né? E a diáspora provocada. Porque falar em guerra é um exagero, porque só quem tem armas ali é o Estado de Israel, que tem armas atômicas, tem mísseis, tem escudo antimísseis e tem uma ajuda militar fabulosa anual dos Estados Unidos. Por quê? São siameses, porque para os Estados Unidos interessa manter Israel armado e com a força bruta impondo medo àquela região. Israel faz guerra contra todo mundo, contra a Síria, contra o Líbano, detém territórios de outros povos. Dos 12 milhões de habitantes da Palestina, cerca de metade se refugia pelo mundo. No Brasil vivem cerca de 40 mil, segundo o Comitê Democrático Palestino. Eu sou descendente de árabe, mas como político brasileiro, eu me solidarizo com o povo palestino que luta para ter a sua pátria, a sua casa, né? Que luta para ter o seu direito. Há mais de 30 anos, a Assembleia Legislativa de São Paulo marca seu reconhecimento em favor do povo palestino. Já em 1984, o Parlamento Paulista instituiu o Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino. O deputado Luiz Turco, do PT, que presidiu a solenidade, falou da importância de prestar solidariedade ao povo palestino. O povo árabe, o povo palestino já sofre há muitos anos, né, de muita violência, muita pobreza, perseguição. Então existe, né, em nível nacional e internacional todo um trabalho que é feito, né, para os refugiados, que hoje são mais de 7 milhões de pessoas que vivem fora do mundo palestino, né, que o objetivo deles, evidentemente, é voltar para a terra deles, ter paz, poder trabalhar, criar suas famílias. E isso já ocorre há muitos anos. Então, através do nosso mandato, né, junto com o movimento palestino que tem aqui no estado de São Paulo, com o povo do MST, que também os movimentos sociais, partidos políticos, vários partidos políticos aqui do estado de São Paulo e do país, todo ano a gente presta uma homenagem, né, em solidariedade ao povo palestino, que essa data é no dia 29. Então, nós, através do nosso mandato, estamos prestando essa pequena homenagem e solidariedade a todo o povo palestino. Comissão de Constituição, Justiça e Redação intensifica os debates de diversos projetos de lei. Dentre os mais de 80 itens analisados pelos deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os projetos de deliberação conclusiva foram aprovados em bloco e por unanimidade, como já é consenso na comissão. Outras matérias sofreram pedidos de vistas e dos projetos aprovados, todos seguiram orientação dos deputados relatores. Entre eles, o projeto de lei 627 de 2016, de autoria do deputado Orlando Morando, do PSDB, que determina às empresas prestadoras de serviço de segurança que tenham, no mínimo, 20% de mulheres no quadro de colaboradores. Nós precisamos fazer uma sociedade justa. E uma sociedade justa pressupõe que homens e mulheres possam ter mesmos direitos no seu dia a dia e no trabalho, sobretudo. Então, nós queremos que as mulheres participem também nesse momento em que elas forem ser prestadoras de serviço, assim como os homens. E foi aprovado. E demais projetos voltam ainda para a pauta, porque nós queremos terminar o ano zerando a Comissão de Constituição e Justiça, não deixando nenhum projeto sem ser avaliado para o próximo ano de 2017. Policiais militares e civis foram homenageados aqui no Parlamento Paulista. A iniciativa partiu do deputado Coronel Telhada, do PSDB, em reconhecimento ao trabalho desses profissionais por ações em prol da sociedade. Capitão Virgílio esteve entre as dezenas de homenageados. No caso dele, que pertence à Rota Vespertina de São Paulo,
pelos altos índices de produtividade. A homenagem não é somente minha, é uma homenagem feita à rota, à Polícia Militar e aos policiais que trabalham comigo. Nós conseguimos elevados índices de produção e produtividade com expressivos números na apreensão de armas, drogas. Chegamos a um número por volta do mês de outubro, ultrapassando 5 toneladas somente nessa companhia de rota, que é a Rota Vespertina, somente nesse ano. Então, entre maconha, crack, cocaína, isso contabilizado em valores, são um valor que ultrapassa milhões. Os militares foram homenageados com a medalha Tomás Antônio Gonzaga, uma referência ao advogado e ativo participante na Inconfidência Mineira. Já os civis foram condecorados com o colar Alferes Tiradentes. As honrarias são oferecidas pela OSIM, a Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. Realmente é uma profissão de risco, né? Onde eles, né, eles fazem isso com amor, com carinho, né? E com a própria vida, né? Eles dão a própria vida para nos beneficiar, para nos guardar, né? Pessoas que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico do estado de São Paulo também foram reconhecidas, a exemplo do empresário Luiz César Coradi. Imagino que as benemerências que a gente tenta fazer no trabalho e tentando atender diversas pessoas e tentando expandir a rede de empregos para essas pessoas seja o motivo por eu estar aqui. O deputado Coronel Telhada recepcionou um a um dos homenageados. Ele falou da importância do reconhecimento de quem se dedica a melhorar a sociedade. Nós vamos homenagear policiais militares, civis, enfim, pessoas da nossa sociedade que merecem o título de cidadãos. Não esses meia boca que tem por aí que faz o que não deve. Aqui, quem está sendo valorizado é quem merece realmente. Parlamento em Resumo de hoje termina aqui. Nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. Até lá.